Perturbações mentais. Hoje, as pessoas em todos os lugares estão falando sobre o pensamento geral de deterioração na sociedade, o aumento da taxa de criminalidade, a ineficiência e a corrupção no governo e outros problemas importantes. Estou escrevendo este artigo porque as raízes desses problemas estão intimamente relacionadas aos distúrbios mentais. Qualquer distúrbio mental é devido a uma de duas causas. Uma é uma condição física tóxica e a outra é uma possessão espiritual. Quando falo de possessão espiritual, muitas pessoas podem achar difícil de acreditar em minhas declarações, porque foram educadas apenas em bases materialistas. Compreendemos perfeitamente como deve ser difícil para a maioria das pessoas hoje em dia compreender o lado espiritual das coisas, pois foram vacinadas com o tipo de pensamento que as faz não acreditar em algo que é invisível. Verdade é verdade, no entanto, não importa o quão veementemente possa ser negada. Se as pessoas insistem em ignorar a existência de algo porque não pode ser visto, elas deveriam negar a existência da atmosfera e do próprio pensamento. Deixe-me dizer a você a razão pela qual a posse espiritual pode fazer com que um ser humano se torne um caso de problema mental. Existem muitas pessoas no mundo que têm rigidez no pescoço e nos ombros, pelo menos todos os japoneses têm. Digo isso porque, por meio de minhas experiências em ajudar milhares deles por muitos anos, descobri que todos já tiveram esse problema. Em raras ocasiões, algumas pessoas disseram que não sentiram nenhuma tensão em torno dessas áreas, mas estava cheio de toxinas que estavam em um estado tão endurecido que se tornaram insensíveis ao desconforto. Se eu disser que essa condição nos ombros é a verdadeira causa dos transtornos mentais, talvez você se surpreenda com minha afirmação direta. Mas, ao ler, você se convencerá da veracidade do que digo. A rigidez ao redor do pescoço e dos ombros comprime os vasos que fornecem sangue ao cérebro, privando de sangue o prosencéfalo. Isso cria um problema sério, pois o sangue é uma forma materializada de energia espiritual. Uma falta de sangue no cérebro indica uma falta dessa energia, que deveria alimentar as células cerebrais. É essa condição de enfraquecimento espiritual que é a verdadeira causa do transtorno mental, torna o indivíduo vulnerável ao ataque de qualquer espírito inferior, pois pode então entrar e possuí-lo. Agora, deixe-me analisar a consciência humana. Este consiste em razão e emoção e vontade, que transforma em ação o que foi decidido pela razão ou pela emoção. A combinação desses três é o que chamo de trindade de pensamento do homem, ou consciência. A anemia espiritual da testa produz insônia. A energia espiritual já está enfraquecida pela condição anêmica e a insônia a enfraquece ainda mais. É nesse momento que um espírito maligno se aproveita da situação, entrando no indivíduo e ocupando o prosencéfalo, que é a parte mais importante da mente, para controlar essa pessoa. A intensidade do desejo de um espírito inferior e estranho de controlar um ser humano é quase inacreditável, pois ele pode exercer grande influência entre seus semelhantes. O cérebro anterior é o centro da razão, e o cérebro posterior é o centro da emoção. Observe que a maioria dos membros da raça branca tem testas bem desenvolvidas, o que indica um forte poder de raciocínio, enquanto a maioria dos membros da raça amarela tem testas comparativamente estreitas e cérebros mais desenvolvidos, o que indica forte sentimento. De modo geral, os brancos tendem a ser mais intelectuais, enquanto os amarelos tendem a ser mais emocionais. Sempre há conflito entre razão e emoção. Quando a razão controla a emoção, raramente são cometidos erros, mas se a razão for muito forte, o indivíduo provavelmente se tornará insensível. Por outro lado, se a emoção se torna muito forte para ser controlada, o indivíduo geralmente perde a contenção mental, e isso pode ser perigoso. Em essência, é importante manter um ou em relação ao outro, o que o torna tendencioso.
Depois que algo foi decidido por razão ou emoção, é a vontade que inicia a ação, independentemente do escopo. O centro da vontade está no abdômen, na região do umbigo. Conforme mencionado acima, é a razão do homem que controla a emoção para que ele não cometa erros. Em outras palavras, é a lei chamada razão, por assim dizer, que mantém a emoção sob controle, mantém a ordem da vida para que o homem possa viver normalmente. Portanto, se o poder da lei se perde, a emoção corre solta e livre, sai dos trilhos. Esse estado é denominado perturbação mental. Quando um espírito deseja possuir uma pessoa, invariavelmente tenta entrar no cérebro frontal e ocupar uma parte dele. Ele sabe que essa área de julgamento é especialmente forte, portanto, se conseguir conquistar essa parte, poderá dominar o resto do indivíduo. Da mesma forma, se a cabeça está bem suprida com energia espiritual, o espírito não pode tomar posse de maneira alguma. Existem vários graus de energia espiritual, entretanto, e o grau de sua força determina o escopo da atividade de um espírito maligno. Por exemplo, se a cabeça está 100% cheia de energia espiritual, a posse é impossível. Se a energia espiritual é reduzida a 90%, o poder do espírito de possuir aumenta em 10%. Se a energia espiritual diminui até se tornar menos de 50%, o poder da razão não pode mais controlar a emoção, que então tem mais de 50% de poder. Nesse momento, o espírito maligno pode obter posse completa, governando o corpo à vontade. Como afirmado antes, quando os vasos são comprimidos com toxinas endurecidas, que são manifestações de nuvens espirituais, a cabeça é privada de energia espiritual, o que significa que há muito espaço para qualquer espírito inferior entrar e causar ações negativas. Visto que quase nenhum está completamente livre de toxinas e nuvens no pescoço e nos ombros, há muito poucas pessoas com um suprimento perfeito de energia espiritual. Mesmo aqueles que merecem respeito público podem ter de 20 a 30% de falta de energia espiritual. Às vezes nos perguntamos por que indivíduos proeminentes cometem erros ou cometem atos negativos ou parecem não entender as coisas mais simples. A razão é que sua energia espiritual está enfraquecida. A porcentagem de energia espiritual não permanece constante, mas varia continuamente. Quando uma pessoa está fazendo uma ação honrosa, isso indica que sua energia espiritual totaliza 80% ou mais. Quando ele está tendo um pensamento ruim ou está envolvido em um ato negativo, isso indica que sua energia espiritual chega a 60% ou menos. Muitas vezes as pessoas se tornam penitentes por algo que fizeram. Isso significa que sua energia espiritual voltou ao normal. A energia espiritual em um indivíduo médio totaliza algo entre 60% e 70%, com a possibilidade de cair mais baixo a qualquer momento, dependendo da situação atual. Se cair abaixo de 50%, uma pessoa pode repentinamente dizer ou fazer algo anormal, até mesmo cometer um ato realmente negativo que normalmente nunca consideraria cometer. No Japão, quando alguém faz algo assim, costuma-se dizer que ele deve estar sob a influência de um demônio. A histeria está nesta categoria, pois é geralmente causada por um espírito estranho que entra na testa e a ocupa quando a energia espiritual lá caiu abaixo de 50%, ou quando uma explosão repentina de ciúme ou raiva fez com que caísse temporariamente abaixo dessa linha. Nesse estado, um indivíduo pode gritar, falar descontroladamente e se comportar de forma irracional. A histeria não dura muito, porém, porque, nesse caso, a energia espiritual do indivíduo logo retorna ao seu nível normal. Por esse motivo, é importante que todos mantenham a energia espiritual em pelo menos cerca de 70% da perfeição, porque qualquer nível abaixo disso é perigoso. Com a explicação acima, você entenderá por que existem tantos criminosos em nossa sociedade hoje.
Porque o espírito possessor é animalesco, quando a energia espiritual é enfraquecida e cai abaixo do nível de 50%, embora a pessoa seja um ser humano na forma, ela se torna um animal mentalmente. A maior diferença entre um ser humano e um animal é que uma pessoa é capaz de refletir sobre sua conduta, enquanto um animal não. Outra diferença é que, embora o único desejo de um animal seja satisfazer seu estômago, os desejos do homem são ilimitados, de modo que uma vez que um indivíduo perde seu equilíbrio espiritual e se torna anormal, e começa a ser controlado por sua natureza animal, não é surpreendente que ele se torna incrivelmente cruel. Como mencionado acima, uma vez que ninguém está livre das nuvens espirituais, ninguém tem uma centena de energia espiritual perfeita. Portanto, existe a possibilidade de todos estarem sendo influenciados por espíritos malignos. Ou seja, até certo ponto, todo indivíduo está espiritualmente desequilibrado, mentalmente perturbado. A rigor, não é demais dizer que todos os seres humanos são mais ou menos insanos.